mais uma transmissão. Eu sou a Jéssica, para quem não me conhece. Nós estamos transmitindo apenas pelo YouTube. A live de hoje o tema da live de hoje é casamento com propósito, experiências da vida a 2. E a minha convidada especial é a psicanalista e escritora Andrea Umiero. Seja muito bem-vinda, Andrea. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Bom dia para quem estiver aqui assistindo, para quem for assistir depois. É um prazer estar aqui. Agradeço imensamente o convite da Jéssica, que é uma honra para mim. E é uma delícia poder falar sobre um assunto que a gente não vai estar conversando aqui pela primeira vez, né, Jéssica? A gente acaba compartilhando, fazendo vida juntas através do Pink, que foi onde o local que a gente se encontrou, se uniu. E que a gente possa aí ajudar algumas pessoas com a nossa experiência, a minha de bastante tempo, a da Jéssica também já está aí, né, há um tempo na caminhada. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, vamos então, trazer aqui, compartilhar algumas experiências, conforme algumas dúvidas dos internautas que nós recebemos. Então, se você tem aí um tema, se você tem dúvidas sobre o tema, todos os tópicos que a gente falar aqui e não puder, e você não estiver assistindo ao vivo, quiser depois enviar seu comentário, comente aqui abaixo da live ou manda pra gente no privado, no Instagram, vou deixar aqui na descrição para você, aliás, já tá na descrição, né, então você pode enviar por direct as suas dúvidas, porque aí quem sabe a gente possa fazer uma outra live, um outro momento, pra gente esclarecer especificamente a sua dúvida. Mas a gente separou aqui então, algumas dúvidas relacionadas a alguns temas, e a gente vai estar conversando aí, nesses próximos minutos sobre cada um desses assuntos dentro da vida a 2. Então, vamos começar ou pode ser algo bom? Bom, a gente sabe que depois da pandemia, né, com a pandemia, aliás, a rotina de todas as casas, independente se é casa de solteiro, casa de casado, a rotina mudou, né? As pessoas passaram um tempo em confinamento ali em 2020 e teve ali a oportunidade de fazer alguns alinhamentos, conviver mais tempo juntos. Agora, falando de casais, né? Os casais que trabalhavam fora ou estudavam, passavam muito tempo fora de casa, passaram a passar mais tempo juntos. E aí, isso, acaba que trouxe ali algumas, como fala assim, um choque, né, de realidades ali, né. Então, realmente, a rotina, ela faz parte do nosso dia a dia, né, Andréia. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre rotina, né, no seu casamento, e como que foi para você, eu vou falar um pouquinho depois da minha também, mas como que foi para você, esse choque, assim, né. A Andréia, gente, ela é casada, tem 2 filhos e, os filhos já são adultos, eu tenho filha pequena, então a realidade é um pouco diferente. Na época, minha filha ainda não era nascida, então a gente não teve essa questão dos filhos ali, né, mas, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim, foi, pra você, teve um desgaste ou não? Foi um tempo bom, né, de realinhar, de conviver ali mais perto e se comunicar sobre assuntos, né, que no dia a dia da correria a gente não fala. Eu acredito que no contexto geral a pandemia ela trouxe as 2 vertentes, né, porque foi, assim, um excesso de convivência que as pessoas acabaram adquirindo ali durante a pandemia, né, e nessa rotina que a gente tem desse modelo atual de que todo mundo trabalha fora, todo mundo fica fora, crianças pequenas ficam o dia todo na escola, então assim, isso trouxe realmente um susto ali inicial na pandemia por conta de não estar acostumado com tudo isso, né. Mas voltando um pouquinho à sua pergunta, eu acredito, para mim, que rotina é bom sim, ela ajuda muito. É lógico, a gente tem que saber lidar com a rotina. A gente tem que saber ter flexibilidade, inclusive na rotina. Então, no que ela ajuda? Eu acredito que a gente acaba criando tempo para cada coisa, que é importante, né? Isso para a vida como um todo. E dentro de uma rotina de um casal, de uma família, isso é importante, porque quando a gente tem rotina, a gente tem o espaço em que cada um vai
cuidar da sua vida, né, que vai para o seu trabalho, que vai para os seus estudos, mas vai ter também aquele momento de conexão, onde a família se reúne, onde a gente vai ter espaço um para o outro, e a rotina facilita, por quê? Porque quando você tem a sua rotina, você cria espaços dentro da sua agenda, dentro do seu dia, para cada coisa. Isso é o que a gente pelo menos espera. Eu sei que tem muitas famílias que têm dificuldade com isso, e quando a gente aprende a administrar o tempo que a gente tem e a gente se organiza, a rotina é um facilitador justamente por isso. Eu vou conseguir ter o tempo para dar atenção necessária ao filho, eu vou ter tempo para dar atenção ao marido, eu vou ter tempo para me dedicar ao meu trabalho, aos meus estudos. Então, acredito que a rotina facilita muito nesse sentido. Aqui em casa a gente teve o diferencial de que todos adultos, né, na época da pandemia, e foi um tempo muito diferente pra gente, mas foi muito, muito bom sim. Lógico, teve o dia que dava aquele estresse? Sim, que não mas estresse em que sentido? O cansaço mesmo, né, porque tá todo mundo realmente confinado, tá todo mundo ali muito junto. Então ter o espaço da individualidade ainda assim, dentro desse momento foi importante. Então, por exemplo, toda a família junta, tomando café, toda a família junta almoçando, mas aí quando chega aquela coisa assim: "Não, vamos assistir uma série todo mundo junto", então tá todo mundo ali o tempo todo junto. Chegava um momento em que: "Não, eu quero meu cantinho". Qual que é a o importante? Entender que esse momento era necessário, não ficar aquela coisa: "Ah, mas tá todo mundo junto aqui, você vai sair para ir para o seu quarto?". Sim, vou tirar uma hora para ir para o meu quarto, para fazer uma leitura que eu gosto de fazer e que é separado do gosto deles, para ter o meu momento de ficar quietinha, para ter o meu momento, enfim. Era importante ter esse movimento, esse respeito. E aqui em casa a gente conseguiu, todos adultos, a gente conseguiu fazer isso, né, então funcionou. Mas aí eu te pergunto, né, como que foi para você? Como é que era? Você já tinha a sua filha? Como que foi para você viver esse momento? Bom, o tempo da pandemia foi um tempo em que, como eu já atuava em modelo híbrido, né, na verdade, assim, antes da pandemia, a minha forma de trabalho era trabalhava em parte no escritório comercial, em parte home office, então eu e meu esposo, algumas atividades nós temos sociedade, a gente convivia em alguns momentos, né. Mas aí com o confinamento nós 2, né, não podíamos ir para as empresas, nem para os escritórios, nem para nada, a gente teve que tatuar 100% home office. E ali, a gente teve que tomar algumas decisões, né, por conta mesmo dos negócios, né, isso mudou muito a dinâmica, então a gente teve que lidar com a questão de tomar decisões que a gente tinha parado, assim, a gente não tinha tempo para tomar decisões. Então a gente teve ali uma oportunidade de sentarmos e tomarmos decisões com relação à gestão, com relação a corte de custo, com relação até crescimento, porque como a gente já atuava com tecnologia, a gente viu ali uma oportunidade de expandir, de ofertar as nossas soluções para outros lugares, então teve esse lado muito positivo. Como casal, a gente teve, assim, alguns desafios, porque a gente também tem as finanças pessoais, a gente também tem as preferências pessoais, né. A gente já passava mais tempo juntos do que a maioria dos casais, então teve, assim, um período de estresse, né, de querer o isolamento e tal. Eu lembro que na pandemia uma coisa que me ajudou muito foi cozinhar, que é uma coisa que eu gosto de cozinhar por prazer, né. Então eu fiz pão, que era uma coisa que eu não tinha tempo de fazer, né. Então a gente teve um tempo um pouco a mais ali, e eu quis experimentar algumas coisas. Também foi muito legal, porque eu tive uma experiência eu cozinhei para minha família mesmo, meus pais, minhas irmãs, eu fiz uma noite da pizza. Então, eram coisas que eu nunca tinha feito, né, eu aproveitei essa quebra de rotina de todo mundo, para trazer algo que eu gosto, né, para minha família. Então eu trouxe esse prazer de cozinhar para aprender a cozinhar algo novo, que era pizza, por exemplo, que eu não sabia fazer, e aí eu tive a oportunidade de aproximar da minha família. Então, teve esse lado, né, Andréia, como você mesmo comentou, de tipo, a gente teve essa oportunidade de estar um pouco mais perto, né, mas também de tipo assim, qual é o tempo de se afastar?
né, a gente teve essa oportunidade também de saber quanto tempo, de ter esse time, né, de mesmo como casal, voltando para minha casa, de falar: "Não, mesmo estando em casa, mesmo atuando juntos, a gente precisa ter um espaço para nós, tanto para trabalho, quanto para estudo, né, e também para casa, para nós 2, para nós como indivíduo". Então esse período, né, foi bom. Agora com relação a filhos, eu não como eu falei, né, a gente ainda não tinha filhos, mas foi o tempo que a gente decidiu que nós iríamos engravidar. Né, então foi um tempo que a gente parou para tratar inclusive desse assunto, né, que a gente estava trabalho, 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 e aí a nossa família como que ia ficar, né, a gente já estava junto há um tempo e a gente também, assim, foi um tempo, com relação a esse assunto, que a gente vai falar um pouquinho logo agora, né, já fazendo um link aí com o próximo assunto, foi um Aham. tempo que a gente falou: "Poxa, espera aí, isso é importante", né, então foi um tempo de reflexão. Né, da gente falar: "Não, a gente pode aumentar, a gente tem condições". É claro que condições financeiras a gente nunca tá pronto, pode ser o que for, mas a gente colocou aquele assunto, sabe, em pauta na nossa vida, em reflexão, em oração, em tudo. Então, foi bom também nesse sentido. A gente olhou para casa, olhou para o espaço e falou: "Nossa, é a nossa família, né, o que vai ser daqui para frente?". E a gente viu, né, a gente lidou muito, viu as perdas, né, então, a gente viu que não era importante, né, a gente assistia os noticiários, via, né, as famílias sofrendo e tal, que coisa, né. E a gente olhou para nós e falou: "Nossa, nós queremos sim, a família é importante, nós precisamos ter esse cuidado, eh eh, de olhar para nossa família", né. E tem importância, Jéssica, de você acreditar, em tudo que você acredita, acreditar, na sua família, entender a sua família, acreditar em Deus, porque no momento em que as pessoas estavam experimentando a dor da perda e de falta de esperança, ter noção real de o que você e o seu esposo queriam para vocês e ter um propósito dentro desse casamento, fez com que vocês planejassem tirar um sonho do campo do sonho, né. Sim, sim, é, é Não verdade. per não perder a esperança, porque você sabia exatamente o propósito que tinha que tem, né, dentro desse casamento. E vocês conseguiram conversar sobre algo tão importante, não perder a esperança de formação, né, de crescimento dessa família, mesmo estando num momento tão difícil, né, onde as pessoas falar sobre esperança já estava até difícil, né. É verdade, é verdade. Sim. Com certeza, e acho que a família ela representa isso, né. A família ela é o lugar onde a gente pode semear a esperança, onde a gente pode, eh, ter essas experiências, né, lidar com essas experiências. A gente olha para fora, né, para o que está acontecendo na nossa cidade, na nossa até mesmo fora, né, com parentes, com familiares. A gente olha as experiências e a gente trabalha isso dentro da nossa casa, né. E acho que, sim, a quando a gente fala de filhos, né, não tem como não associar a esperança, né, de que o mundo pode ser melhor, né, com as próximas gerações. A gente tem que olhar, né, para as próximas gerações assim, e acho que foi foi basicamente isso mesmo, né. Então falando agora de filhos, né, a gente começou a falar um pouquinho de filhos e a pergunta que nós recebemos foi: "É possível equilibrar casamento, filhos e individualidade?". Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Andréia, antes de mim falar sobre individualidade, né. Então tem, né, tem a Jéssica, tem a Andréia que antes de casarem tinham uma vida, né. Tinham seus pais, éramos filhas, né, nós éramos nosso papel principal era filhos, estudar, tirar boas notas, né, e a gente tinha também ali, o nossos cantinho em casa, né, que a gente brincava depois que a gente experimentava, que a gente se cuidava, que a gente se conhecia, né. Fomos crescendo,
decidimos, né, criar um lar, e aí fomos para uma casa diferente, né, como falamos, criando uma rotina, mas não deixamos de ser nós, né. Então eu queria, assim, que você falasse um pouco, André, como que ao longo dos anos, assim, no seu casamento, você, eh, manteve esse espaço seu, né, de falar: "Não, eu sou importante, a Andréia tem as suas preferências, é diferente do esposo, do Estevão". E como que foi, assim, pra você? Como que ao longo desses anos você foi lidando com a sua individualidade? Olha, acho que é até importante, antes de eu explicar realmente sobre isso, eu colocar até um ponto aqui muito delicado, de que falar sobre casamento é até uma coisa que eu sempre evitei muito, né. Porque assim, a gente vai passando muito tempo de casada, as pessoas acreditam sempre que a gente tem uma receita mágica, né. Então, eu evitava um pouco de falar, justamente por isso, porque eu falo assim: "Gente, não tem uma receita mágica, né, é algo muito do casal, muito específico, né". Até o dia que eu comecei a entender que a gente precisa testemunhar as coisas, e testemunhar não é algo religioso, testemunhar é eu contar algo da minha experiência e que pode servir para outras pessoas. Só coisas que deram certo? Não, coisas que não deram certo também, né. Então, o que que eu tô querendo dizer com isso? Que a gente aqui hoje não está passando nenhuma receita fechada para alguém, façam isso ou façam aquilo. Como eu digo sempre, inclusive nas sessões de terapia, para os meus clientes, eu coloco assim: "Gente, isso é material para você pensar. Então você pode utilizar isso da melhor maneira possível". Com relação à individualidade, o doutor Ismael Sobrinho, ele é um psiquiatra e ele colocou esses dias uma frase no Instagram dele, que eu achei, assim, muito interessante e que vai contextualizar exatamente sobre isso. O divórcio começa no namoro. Porque a gente tem que começar a entender a importância do momento do namoro, né. Eu acredito que muitas solteiras vão assistir essa live, né, e vai servir justamente para ela. Para que serve o namoro? Pra gente realmente alinhar todas essas coisas, principalmente da individualidade, para depois a gente conseguir fazer a identidade do casal. Por quê? Quando Deus escreve que nós vamos nos unir e nos tornar uma só carne, eu acredito que muitas vezes a gente faz confusão com essa frase. Porque a gente está falando que vai alinhar a carne e não a identidade. Eu não perco a minha identidade quando eu caso. Porque Deus, ele não volta atrás daquilo que ele escreveu, daquilo que ele fez, jamais. E ele nos fez únicos e exclusivos. Então seria muito estranho que depois, na própria palavra dele, ele fosse lá e colocasse que a gente vai se unir e se tornar uma pessoa só. Então acredito que aí vem a importância da gente entender que a gente tem que se alinhar muito bem, e isso não é um alinhamento só no namoro, mas a gente vai realinhando isso no casamento, é entender a importância de quem eu sou como pessoa, como ser humano, o meu esposo entender quem ele é como ser humano, e aí a gente vai se alinhando e entendendo que dentro daquele espaço da rotina que a gente falou, tem o espaço da nossa individualidade. Eu respeito a individualidade dele, ele respeita a minha, porque tem coisas que vamos fazer em comuns, mas tem coisas que não, que dizem respeito à minha identidade, outras que dizem respeito à identidade dele. Então, o importante de a gente ter uma rotina equilibrada, eu acredito que também vem justamente para a gente respeitar essa parte de que ele tem que ter o tempo dele, para as coisas dele, eu tenho que ter o tempo meu para o meu, ou seja, equilíbrio, respeito, flexibilidade a todo tempo dentro do casamento. A gente tem que sempre estar alinhado e vai passando o tempo, realinhando, né, porque esse momento da individualidade, a gente às vezes vai perceber que ele está num momento que ele está precisando mais desse momento para ele, e talvez eu tenha que estar mais parceira, mais ao lado dele, e de tempos em tempos isso pode se trocar, mas é sempre estar um atento ao outro, juntos e no individual. Eu acredito que vá por esse caminho, sabe, Jéssica? Para mim, pelo menos, tem sido a receita. Sim. Então vocês percebem que existe todo um link entre rotina, filhos e espaço, né, tempo,
e Sim. individualidade. Então, para chegar na individualidade, você precisa ter uma rotina equilibrada, né, ter tempo, saber dividir o tempo, né, entender que quando os filhos chegam, esse tempo também tem que ser dividido, porque os filhos precisam da nossa atenção. E aí a gente não abre mão, né, que era algo que quando antes de eu me casar, era algo que me preocupava muito, o medo de perder essa individualidade, né. E também depois, com a chegada da minha filha, existiu e ainda existe essa preocupação, tá, mas e eu, né. Então hoje eu percebo assim, eu particularmente, Andréia, não sei como que seria com você, mas assim, quando o meu humor começa a ficar muito ruim, é porque aí eu paro e falo: "Opa, espera aí, né, então eu tô precisando cuidar de mim". Vou dar um exemplo, esses dias eu fiquei muito irritada, tudo me irritava, né, com meu marido e a gente não estava se entendendo. E aí chegou num ponto que a gente discutiu. Gente, acontece, né, a gente chega num tempo que a gente não concorda de jeito nenhum um com o outro, né, e foi esse dia. E aí quando eu percebi que eu estava, assim, já no ponto de, sabe, de tipo, eu não queria dar razão, não queria saber, eu olhei e falei assim: "Espera aí, quando foi a última vez que eu fiz a minha unha? Quando foi a última vez que eu fiz a minha sobrancelha? Espera aí, Jéssica, ninguém vai fazer isso por você, acorda", sabe. E aí eu, tipo: "Ó, quer saber? Vou fazer minha unha", sabe. Eu cheguei nesse ponto, e aí que eu vou percebendo: "Opa, espera aí, eu tenho que ter autocuidado", né, que foi inclusive um dos tópicos que eu coloquei aqui quando a gente estava falando de individualidade, né, desse equilíbrio, que é esse autocuidado que a gente tem que ter. Nós somos mulheres, né, então as mulheres, né, não que os homens não devam se cuidar, eles, né, precisas, você precisa se cuidar também, né, independente do seu gênero. Mas eu percebo, assim, que quando eu me cuido, né, quando eu faço minha unha em casa, ou eu vou no salão, ou eu arrumo meu cabelo, ou eu faço uma maquiagem, isso vai me ajudando no meu humor, nas minhas emoções, me dá esse equilíbrio, eu volto para equilíbrio, e aí eu consigo: "Opa, espera aí, né, a Jéssica tá aqui, opa, né, a Jéssica se ama, a Jéssica se cuida, agora ela vai cuidar da filha, ela vai cuidar do marido, ela vai cuidar da casa". E o humor, né, e esse humor que a gente tem vai contagiando a casa, né, vai trazendo um ambiente melhor, mais acolhedor, mais positivo. Então, eu percebi ao longo dos anos de casada, que um jeito de eu, né, manter a minha individualidade, o meu bem-estar, a minha felicidade, é fazer esse autocuidado, mesmo em casa, né. Às vezes não é nem alguma coisa, tipo, no meu corpo, mas é alguma coisa que ler um livro, nossa, parar e ler um livro. Isso, nossa, eu aprendo algo novo. Quando eu faço um curso, quando eu aprendo alguma coisa, assim, dá um prazer, e eu volto a lembrar: "Opa, espera aí, eu sou uma pessoa que tem valor, que tem algo bom para aprende e ensina". Então, isso também é uma coisa que, eh eh, me ajuda muito a equilibrar, né, a voltar a esse equilíbrio aí na casa. E você vê como volta para a rotina? Porque qual a importância de uma rotina bem ajustada? Não é aquela coisa rígida, é bem ajustada, que é diferente, é lidar realmente com o tempo. A gente tem que fazer a nossa agenda pessoal, a agenda do casal. Por quê? Porque você começa a entender que, primeiro, Jéssica, a gente só cuida se tiver cuidado. Então, assim, ao invés de eu chegar num ponto, você vai chegar nesse ponto, né, a maturidade, inclusive dentro do casamento e da idade em si, vai trazendo isso pra gente. Eu sempre preciso dedicar tempo para o meu autocuidado, tá, isso está embutido na individualidade, eu tenho que ter esse tempo para ler um livro, para cuidar do cabelo, para fazer a unha, enfim, cada um vai entender, para dar uma volta, para tomar um café com você mesma, né, solitude, que seja. Isso você vai colocar na sua agenda. Com o tempo você vai entender que já tem que encaixar na agenda. Então, por exemplo, na minha agenda, eu tenho um dia da semana em que meio período é para mim. Então, hoje, como eu tenho a flexibilidade de fazer uma agenda de trabalho em que eu mesma monto a minha agenda, eu deixo meio período de um dia da semana para mim, para eu escolher o meu tempo do nada ou para eu fazer um autocuidado. Porque se eu não tiver esse tempo para me abastecer,
com certeza vai refletir no meu parceiro, porque eu vou estar estressada. E você vê como a importância da gente se conhecer, e aí conhecer o casal também, é que, como ele é muito próximo, em quem que eu vou descontar a minha frustração, minha raiva, minha impaciência, o meu mau humor? Em quem está muito mais próximo de mim, que no caso é meu esposo. Então, mesmo com filhos pequenos, é importante a gente separar um tempo, sim. Por exemplo, o meu esposo, há muitos anos, e é muitos anos mesmo, o domingo de manhã para ele é o dia dele. Ele sai, vai para o futebol, vai jogar bola, ele vai interagir com os amigos dele, e aí ele recarregou as baterias dele para a semana. E o meu é tirar esse um meio período. Hoje que eu trabalho por conta, eu consigo tirar na sexta-feira, por exemplo, um dia para mim, e quando eu trabalhava CLT, eu tirava um período do sábado para fazer isso para mim, né. E aí é aquela coisa, então no domingo ele foi jogar bola, é o dia dele, eu estou com os filhos, eu estou com as coisas aqui da casa. No meu dia, ele estava com os filhos, com as coisas da casa, né, para poder fazer esse ajuste. É ter flexibilidade, e entender que uma hora é algo para mim, outra hora é algo para ele, e aí a gente vai se alinhando, vai encaixando, mas se eu só vou conseguir cuidar bem e estar bem se eu estiver bem cuidada. Bom, o assunto está muito bom e se você está aqui assistindo ao vivo ou a gravação, já deixa o seu like, curta, para a gente saber se o tema está sendo relevante para você. Também, deixe seu comentário aqui abaixo. O que que você acha dos assuntos que a gente falou até agora? Qual é a sua experiência, né? Comente aqui abaixo e compartilhe também, né? Compartilhe essa live. Se você conhece alguém que precisa aprender um pouco mais, né? Que quer aprender um pouco mais sobre experiências da vida 2, compartilhe essa live, tá? E para a gente também entender que esse tema é relevante para outras pessoas. Bom, agora nós vamos falar de um tema que é muito sensível para muita gente, para mim, pelo menos, foi muitos anos, que é a intimidade, né? E a dúvida que eu separei aqui foi: agora, gente, só um detalhe aqui, se você está assistindo com crianças, tire as crianças da sala, tire as crianças dessa live, dessa transmissão, que é um assunto, né, para menores. Então, eh, vamos falar então, né, como lidar com diferenças de desejo sexual. Bom, uma vez eu ouvi falar que sexo, ele começa no vertical, termina no horizontal e repete, né, então tem aí uma sequência, né. Sexo tem a ver com diálogo, tem a ver com comunicação, né, e tem sim a ver com o corpo, né, não tem como você não falar de sexo sem falar de corpo, né. E também, tem a ver com as fases da vida, né, então, eu sou casada já eu estou com o Guilherme há 13 anos, e claro que o nosso desejo mudou, a gente está com idade diferente, nós estamos chegando quase 40 anos, né, e a gente tem hã, né, um homem, uma mulher, né, tem corpos diferentes, órgãos reprodutores diferentes, né, então o limiar de desejo é diferente. E ao longo desses anos juntos, a gente foi, né, conversando muito, né. Hoje, por exemplo, Andréia, eu converso muito com o Guilherme sobre menopausa, embora eu ainda não esteja nessa fase, né, eu estou indo pra perimenopausa, que é a primeira fase antes da menopausa, mas eu já estou aprendendo sobre as questões do desejo sexual da mulher, mais especificamente para mim, né. Embora, é claro, o homem, ao longo dos anos, né, segundo a ciência, o desejo ele permanece mais constante aí em uma idade um pouco mais avançada. Então, mas eu tenho procurado trazer informações para ele, né, para que ele entenda o o que está acontecendo comigo, né. Antes também tinha a questão, ainda conversamos sobre, né, a questão da TPM, a questão, né, do humor, como que fica, a questão mesmo dos órgãos genitais que ficam, né, a lubrificação íntima da mulher é diferente dependendo da fase. Então, assim, é muito diálogo. E não tem, como a Andrea falou, pra mim, pelo menos, não tem uma receita, gente, né. A gente tem que aprender sobre o nosso corpo,
Transmissão da Jéssica aqui travou para mim. Eu vou continuar falando aqui um pouquinho sobre esse assunto até que ela consiga reconectar, mas, a receita para mim neste caso não é nem receita, né, é realmente uma experiência que a gente tem que sempre pensar que realmente tudo tem que ter diálogo, mesmo quando o assunto é o relacionamento sexual. Gente, eu dei continuidade aqui enquanto travou a tua imagem aí, tá. Eu tô falando que não é nem receita, tá. Realmente não tem receita. Realmente a gente tem que pensar que são 2 pessoas diferentes, mas que estão unidas por um mesmo desejo. Tá voltando o som aqui pra mim, pra você, tá ok aí? Tá ok aqui, tá ok. Ok. Então, assim, o que que acontece? Tem que ter uma diálise, são fases diferentes que a gente vai passando, onde às vezes, tem a parte psíquica que comanda muito, uma pessoa muito estressada no trabalho, está passando por um momento mais difícil, mais complicado, vamos supor que o esposo está passando por um momento dele. Isso vai resultar, né, na atividade de que normalmente o casal estava tendo sexualmente. Provavelmente vai ter, pode ser 100% aconteça isso? Não, mas dependendo da pessoa e do perfil psicológico dela, ela vai impactar do perigo. Qual que é o teu movimento, então, enquanto esposa? Conversar, entender, o que está acontecendo, acolher, saber que é um tempo que não vai durar para sempre. Existe o que? A flexibilidade, entra novamente aí, a flexibilidade em entender, vocês precisar conversar com a pessoa sobre a conta, dar um tempo para ela se recuperar, né, e vai acontecendo ao longo da vida em fases. Gravidez, puerpério, né, depois vai vir a parte da menopausa, como você citou, por tanto casamento terminam com 30 anos às vezes de união, 25 anos de união, até mais. Porque quando chega a menopausa, é uma fase muito difícil para a mulher. Às vezes você pega e olha para a pessoa e fala assim: "Meu Deus, vou casar muito sólido, vou ver se faz Deus, mas que implicância com isso? Com isso que é com aquilo, porque você está num elemento ruim". Então você entender o seu corpo, você se entender ia fazer toda a diferença. Por exemplo, quando eu entrei nesse processo, eu olhava para os meus esposos com muita inconsciência, com um olhar diferente do que eu estava acostumada a olhar. Então eu peguei, olhei e falei: "Opa, cara, tem alguma coisa errada aí. Vamos buscar ajuda onde tem que buscar". Fui ao médico, falei para a médica: "Doutora, não estou me reconhecendo. Não é o meu comportamento habitual, não é o meu olhar habitual. Isso pode vir desse processo, eu posso realmente estar entrando na menopausa?". Ou você faz o seu exame, você tem que buscar ajuda, você faz onde tem que buscar ajuda, seja numa terapia, vai tomar medicamento necessário. Aí você vê a importância de você conhecer, e você olhar para você primeiro, para depois olhar para o outro. Porque eu parei e pensei: "Mas espera aí, por que tanta implicância? O que você está fazendo de diferente para que eu esteja assim te zoei?". E eu olhei, não era ele em nada de diferente, era eu. Então você vai olhar para aquele menino e isso vai constituir a parte sexual também. Porque você concorda que se eu tô brava, mal-humorada, implicante, eu olho pro outro como se ele fosse meu inimigo, o desejo vai diminuir. Então a importância é sempre olhar para o oi pronto, olhar para ele, olhar para você, entender o momento, entender a fase, se conversar, se relacionar e lembrar muito que quando a gente tem filhos, a gente não pode esquecer do nosso esposo. Não é só o pai, e uma mãe e filho que está ali dentro, e continua existindo o esposo e esposa. Se eu parar de ver meu marido como meu marido enquanto eu tenho filho pequeno, o dia que esses filhos crescerem, a gente vai estar muito distante. Vai começar a ter um estranhamento. E começa em 2, termina em 2. Um dia que os filhos vão crescer, vão ser adultos, e a gente volta a ser um casal de namoro.
Como é que vai ser nessa fase? É para ser boa, porque tem que ter sido toda a fase da maturidade, de maturidade do amor mesmo do casal ali, né. E isso, independente de você estar mais velho, mais novo, vai repetir sim. Então, assim, não percam o olhar negro, não percam o diálogo, não percam, falar sobre se você gosta e se você não gosta e por limite. E isso é muito importante já desde a fase do namoro, eu repito, porque você vai conseguir constituir, entender, tem essa pessoa que você vai consultar hoje e vai levar para sempre, assim. É verdade, Andréia. Inclusive falando sobre namoro, né, o namoro é a fase de conhecer, né, e em casamento eu entendo que é uma fase de continuar conhecendo, né, não é porque casou que agora, já conheço tudo, já sei tudo um sobre o outro, já sei as manias, já sei os defeitos, as qualidades, acabou. E aí chega os filhos e vai cada um para o seu lado, aí vai para o quarto e tipo assim, parece 2 estranhos, né. Exatamente. Isso não é bom, isso não é bom, né. Então, eu acho que eu entendo o sexo como um tempo de conexão do casal, mas uma conexão não só de corpo, é o olho no olho, né, é o toque, são coisas que você vai fazendo não quando chega, né, na hora nas vias de fato, mas no dia a dia, né, na convivência, nas tarefas de casa, né, ou saindo, né. Eu particularmente, né, com criança pequena hoje, para mim, assim, hoje eu estou reaprendendo a namorar enquanto eu estou com a minha filha e a gente vai conversando sobre coisas que a gente não conversava, mesmo com ela junto ali, e tipo conhecendo um ao outro, falando de como foi a semana, o que que aprendeu, o que que desenvolveu, e a gente tá assim, aspas, casados, mas namorando. É claro que a gente tá com uma criança, a gente não vai falar qualquer assunto, né? A gente vai falar assuntos como se fossem 2 namorados mesmo, né? E na fase do namoro vai conhecendo, vai sabendo, né, como foi. Por exemplo, na minha época eu estava estudando, então eu falava do que eu aprendi, como foi a aula, né? Então a gente, íamos juntos, convivíamos íamos para alguns lugares, em comum com os nossos amigos, então a gente falava dos encontros que a gente tinha com os amigos. E assim, né, a gente também tem amigos, né, cada um tem as suas amizades, então a gente fala um pouco de como foi o tempo com os amigos ou com amigas. Então, é um namoro, isso é namoro, né, né, você deu espaço, né, deu espaço ali para a individualidade, vai trazer essas experiências individuais para os 2, né. E aí a gente fica nessa alimenta, né, a cada dia. Eu acho que e quando a gente tem essas experiências, é tão legal. E assim, a gente às vezes ri de coisas que, tipo assim, um outro viu uma coisa engraçada durante o dia, nas redes sociais, né? E a gente compartilha, a gente ri. Às vezes a gente compartilha, tipo, a gente ri de coisas que a gente é muito nosso, né? A gente achava que era só nosso, mas os casais têm também. A gente ri muito. A gente ri das nossas experiências com carro, porque a gente já passou muito tempo com carro. Então, e a gente aprende muito, né? E mantém esse bom humor, né? Mesmo juntos ali. E claro que se reflete no sexo. Com certeza, com certeza. Isso se reflete, né? Você sabe uma coisa que é interessante? É assim, um dia, você conheceu o Guilherme, vocês namoraram, e algo em vocês dois fez vocês tomarem uma decisão de se casar e de viver juntos o resto da vida. Então é muito importante a gente olhar para esse momento dessa decisão. O que que a Jéssica decidiu? O que que o Miguel Magel fez estar viver e divertir o resto da vida? De vez em quando, dê faça essa pergunta, para você se lembrar. Não é faça essa conversa mesmo. Que eu escolhi no Guilherme para viver o resto da vida foi qual coisa. Mantenha essa chama acesa. Quando vocês estiverem no pequeno, às vezes está meio desequilibrada, sensível, busca isso. Reativa, né? Agir a chama de lembrar o porquê, né? Porque é isso que veio.
de um desejo, então é importante esse desejo continuar, e veio de uma maturidade desse desejo, veio de um amor que você tem que criar intencionalidade, porque o amar também é decidente, e eu tenho que decidir todos os dias quando eu olhar para o meu marido, continuar amando ele. Mas assim, eu tenho uma curiosidade aqui agora, gente. Nossa, como foi isso? Você lembra, assim, qual foi o ponto de decisão? É que vocês estão há muito tempo juntos, né? Eu queria saber, assim, teve alguma uma característica, assim, que você falou assim, nossa, tipo, o Estevão é pra mim, assim, eu quero passar o resto da minha vida com ele. Eu já vou falar o meu, aí fique aí, eu não vou falar. O meu faz tempo, hein. A gente começou a namorar em 1983, muita gente aqui que nem era nascida, mas ele teve um olhar diferente de me escutar. Era algo, eu era muito nova, ele também, mas já era algo importante, né. Ele era uma pessoa mais quieta do que eu, sempre foi, mas teve um olhar diferente também. Eu lembro que uma coisa que eu sempre consigo, assim, o olhar dele, quando ele me olhava, eu sentia que era um olhar diferente. Era algo, assim, que nos conectou ali mesmo. E essa coisa da atenção mesmo, de conversar, e a gente ficava horas ali, assim, e tinha um prazer diferente da presença dele. Então até hoje, a gente tem o costume, todos os dias a gente senta no sofá da sala, ou com o celular ou com a televisão, não importa se a gente vai fazer aula ainda, mas a gente um do outro, a gente gosta disso. Todos os dias eu vou passar com ele, porque a presença dele e a minha presença para ele. Ah, que demais, que lindo, gente, que romântico. Então, eu acho bom, pra mim, foi assim, algo que me chamou a atenção para o Guilherme foi o humor. Porque eu conheci ele há muitos anos, mas pra mim, eu via ele como uma pessoa muito ele era muito reservado, era uma pessoa, assim, séria, ele não era uma pessoa, assim, que tipo assim, ao contrário de muitos amigos que eu tive na adolescência, ali, quando a gente se conheceu, a gente, assim, os amigos eles tinham muito, assim, conversavam muito com as meninas, com os rapazes, com todo mundo, né. Mas assim, eu via e eu achava legal, né, eu gostava disso. Mas ele me chamou atenção pelo contrário, por ser uma pessoa mais séria, mais reservada, e até aí tudo bem, a gente ficou amigo, a gente começou a compartilhar experiências junto, coisas que ele gostava, né, que eu gostava também. Mas o ponto que me chamou foi assim, o bom humor. Quando ele começou a rir de algumas coisas, como eu estava num momento muito difícil, né, quando eu conheci ele, assim, emocionalmente falando, e muita pressão, né, por muitas decisões que eu tinha que tomar. E aí você ter alguém que vem e traz leveza, né, que traz ali com bom humor, né, eu acho que mesmo não de forma assim muito consciente, né, dizendo isso para fora, na época, agora pensando assim, eu pensei, poxa, a vida ela não é fácil, né? A vida tem momentos bons, né? A vida é maravilhosa, mas tem momentos difíceis e você tem alguém do seu lado que é sério na hora que precisa ser sério, que faz, né, que vai ali junto com você resolver alguns problemas, mas que, poxa, na hora que é para se tirar o bom humor de qualquer situação, seja ela boa ou ruim, né? Nossa, isso é muito bom. Então eu comecei a ver ele com outros olhos, olhar e falar assim: não, peraí, eu preciso de uma companhia para a vida, de alguém que é responsável, que vai estar junto comigo, mas que sabe, tipo, não se deixa, levar também só pelas coisas difíceis da vida, né, que sabe também rir, sabe, olhar e falar assim: "Olha, para tudo isso de ruim que aconteceu, tem uma coisa boa, é só você rir um pouco, olhar e falar assim: 'Não, aprende aqui e vamos em frente'", né. Então é uma coisa que isso é muito bom, sabe. Quando eu lembro disso eu falo: "Poxa, é por isso que a gente está junto". E eu vou fazer esse exercício mais vezes, viu, Andréia, de ter mesmo, de parar e refletir, né, e fazer essa pergunta: "Por que essa decisão?".
Isso é muito importante. No meu caso, Se a é a gente assistência linha nesse sentido de realmente tirar período do dia para a gente pensar o lado que o outro está presente. É hiperatividade demais. sim, sim, com certeza. Bom, se você gostou desse assunto, você quer que a gente fale um pouco mais de intimidade, a gente não vai ter tempo de falar muito aqui, deixe o seu like, envie sua mensagem ou aqui nos comentários, ou se você quiser mandar no privado, envia no direct, e a gente, né, separa um outro tempo para abordar especificamente esse assunto. Bom, vamos falar agora de finanças, né? Porque não tem como falar de casamento sem falar de dinheiro. Na verdade, não tem como falar sobre a vida sem falar de dinheiro, porque dos dias que a gente nasceu até o último dia, a gente vai ter que lidar com dinheiro. E Andréia, você que já criou 2 filhos, né? Que já teve que fazer muita criatividade. Eu trouxe aqui a pergunta, né, que de um internauta que foi: como lidar com diferenças de hábitos de consumo? E eu coloquei também, complementei heranças de família, né? Então, assim, finanças, a gente já lida com finanças mesmo na fase solteiro, né, com nossos pais, tudo. Depois que a gente casa, nossa, realmente, né, a gente fala de rotinas, né, a gente já falou, e rotinas vem hábitos, né, que são comportamentos repetitivos. E aí a gente vai falar também de consumo, porque a casa, né, a gente, por exemplo, compra coisas que não comprava quando éramos solteiros ou quando morávamos sozinhos, né, para quem já morou sozinho, né, tem que comprar eletrodoméstico, tem que pagar água, luz e telefone, se já não divide com os pais, ou se não dividia com os pais quando era solteiro, as contas fixas, aí vem as despesas com filhos, vem imprevistos, né? Vem, né? A gente também tem previstos de saúde, né? E aí vem aquela questão de um fica desempregado, aí o outro tá trabalhando, aí um fica em casa o tempo integral, mas precisa ter uma receita ali para poder, uma renda, né? Algo para poder, né, financiar suas coisas pessoais. E então, finanças, ela pode ser, eu percebo, Andréia, eu não sei como que foi para você, mas o que que eu aprendi até agora, que eu tô sempre aprendendo, é assim, a gente a gente pode usar, né, esse assunto como um problema ou como solução, né? A gente pode catapultar sonhos, sonhar juntos e realizar juntos sonhos que sozinhos talvez a gente não conseguiria ou demoraria mais para conseguir, ou a gente pode ver como um empecilho e causar muitas brigas, muitas discussões, né? Então, eu vejo que tem assim, as finanças, elas não dependem só de quanto dinheiro entra e quanto dinheiro sai. As finanças dependem também desses pontos de vista diferentes e dessas de objetivos em comum, entendeu? Eu queria saber, assim, como que vocês lidam com finanças, com relação a isso, individual e juntos, né? Porque tem a casa, porque tem os filhos, que são coisas em comum. O finanças eu acho que é um acompanhamento completo. Não é algo, por exemplo, que esse salarinho aqui é apenas mim. Já tive muito problema financeiro. E lembrar que quando um dos dois passa problema financeiro, significa que o casal é financeiro. Não dá pra gente imaginar que a gente vai casar e cada um vai ter uma conta separada e ninguém vai voltar. A gente pode continuar tendo uma conta bancária se a gente entender assim. Mas a finança da casa, as notas individuais vão ter que estar limpas. Herança familiar. Eu acho que isso pega muito. Porque como foi a sua educação financeira? Você teve? E se você não teve, como é que você vai fazer para poder aprender? E se você teve e ela é completamente diferente do que o seu parceiro entende sobre isso, então assim, vai ter que alinhar em cada tempo. Ideal é falando por um mundo ideal. Casamento com propósito, a gente entende que isso começa no amor, né? Quando a gente vai
compartilhar os sonhos. E aí, quando esses sonhos começam a levar você para um casamento, planejar tudo isso, lidar com essa situação, eu acredito que começar o ideal que né, muitas vezes não consegue. Às vezes a gente vai descobrir a herança familiar no sentido de como lidar com isso, né? Foi quando a gente já está dentro do casamento. Mas em algum momento, e o ideal é que esse momento seja logo no começo, é parar e planejar. Vamos pensar quais condições que a gente tem conjunto e quais que a gente tem para individualidade. Porque se eu vou continuar tendo meu friend individual, né? E esses sonhos individuais, eu tenho que aprender a colocar eu me dentro de finanças familiares, né? Então vai ter o tempo de realizar o meu sonho, vai ter o tempo de realizar e vai ter o tempo de realizar não ter que tacar tudo. Então, assim, planejamento é essencial. Não tem nada sobre finanças? Vamos estudar, vamos aprender. Eu levei uma ligeira, tá? Para aprender sobre isso. Finanças está sendo algo assim que está te abrindo realmente para ter um entendimento maior na minha vida. É muito. Embora eu e o Estevão sempre caminhando aqui, né? Mas a gente teve problemas financeiros. E com uma mente mais alinhada, um estudo melhor sobre o assunto, quando ele deixa a vida levar, a gente talvez não tivesse tido tantos problemas financeiros como tivemos no passado. Então, hoje entra aquela parte que eu falei para você do testemunho daquilo que não é bom também serve para crescimento. Então, pare e estude, aprenda, planeje. Lembre que vocês têm propósitos individuais e em conjunto. E a finança sempre tem que estar por tudo isso. Então, é realmente entender qual é o momento de realizar cada coisa, o momento de realizar cada coisa no conjunto e no individual. Mas é lembrar sempre assim. Se eu ficar pensando o meu dinheiro, o dinheiro dele, e depois ter uma tem um embate aí, é que a gente vai entrar numa coisa que acaba com o casamento. Competição. Eu não posso competir em nada com a minha esposa. Competição dentro de casamento é casamento perdido. Então a gente precisa realmente, sempre que existe um embate ali e tem uma divergência, para tudo e vamos alinhar. E a parte do dinheiro é essencial, porque muitos amigos para mim, e é muito, não é pouco não. Quando eu falo muito, é um percentual muito grande de casamentos que acabam por problema para você. Sim. Uma coisa que eu aprendi, Andréia, ao longo desses anos, e eu ainda estou aprendendo muito, mas uma coisa que eu tive que amadurecer, inclusive, foi o fato de que eu não vou saber tudo. Meu esposo também não. Então, há momentos em que eu preciso buscar informação, aprender e colocar em prática, junto com ele. Então, não achar que o outro tem que saber tudo o que eu sei, tá? Por exemplo, o Guilherme, ele empreende há muitos mais anos do que eu, né? Ele já tem quase 20 anos aí empreendendo. E eu trabalhei fora, ele também trabalhou em outras empresas, né? Quando ele era jovem, ele também trabalhou fora e depois ele abriu o próprio negócio. E ele tem uma visão muito diferente porque ele lida muito com empresários, ele lida muito com o mercado, né? E eu comecei a lidar com o mercado depois, então eu comecei a perceber que mesmo que ele pudesse, né, passar todo esse conhecimento para mim, por uma questão de tempo isso não é possível. Então eu tenho que fazer cursos, eu tive que fazer aulas. Então, vez ou outra eu aprendo, eu pago alguns cursos para mim, né? Há um tempo atrás eu fiz um curso gratuito sobre contabilidade. Por quê? Porque era um conhecimento que me faltava. Eu não tive nem em casa e nem na escola. Então, eu fiz um curso gratuito pela internet, eu fui aprender contabilidade, então, coisas básicas, fluxo de caixa, né, prestação de contas, demonstrativo financeiro, coisas
é que precisa, né, que mesmo que a nossa casa não seja uma empresa, né, é uma casa, mas é uma casa que tem contas a pagar e receber, né, tem Tem que re ter gestão, né, não. e isso, tem que ter gestão, né. Então a gente nós 2 a gente é muito aberto, assim, com relação ao dinheiro. A gente sim, teve muitos problemas, dificuldades, a gente sempre tem, né, a gente nunca Sim. imune às dificuldades financeiras, mas isso foi uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos. Olha, eu não vou saber tudo, né, eu sempre vai ter alguém que sabe mais do que eu, né. E no caso do casal, né, meu esposo, ele tem coisas que ele sabe, que eu não sei, tem coisas que eu sei, que ele sabe, e o que que nós podemos fazer? Nós podemos somar forças. Então, algumas coisas a gente tem assim: "Poxa, espera aí, né, você é boa nisso, eu sou boa naquilo, então vamos dividir Perfeito. as responsabilidades", né. Então, acho que esse é o caminho, assim, pelo menos para mim, e realmente É, e você sabe onde que sei. pega justamente coisa do controle, porque as pessoas estão muito controle. Então, às vezes, eu fico naquela coisa: "Não, pode deixar que eu controlo as finanças". E aí o outro, ele acaba ficando, entre aspas, "de lado", e aí fica tudo para um só cuidar. Isso não é bom pelo simples de que você vai acabar até se colocando numa posição ruim, e às vezes eu fico mais, por exemplo, vamos supor, eu tomando conta das finanças e meu marido, ele tá entrega, por exemplo, o salário dele lá, coloca na conta e eu vou cuidar das finanças. Eu tô saindo da minha posição de companheira dele, eu vou para uma posição meio de mãe. Que é uma coisa que não é legal, né, cada um tem que ter dentro da família, dentro do casamento, a sua função e ela é importante ser colocada, e respeitada e exercida. Se eu me colocar o tempo todo no controle dessas finanças e algo der errado, começa aquele movimento da discussão de: "Ah, mas você tomou essa decisão errada". Aí o outro vira: "Ah, mas você participou. Ah, mas você sempre controlou". Então, assim, tem coisa que não adianta, é casamento, o próprio nome diz. Então nós precisamos lidar com o equilíbrio, não é um controla e o outro só vai. É o mesmo básico, né, a gente sabe que é o mesmo básico. Então assim, não colocar o dinheiro como um ídolo dentro da nossa casa. O dinheiro, a partir do momento que ele se torna ídolo, isso vai causar discordância e vai causar problema. Então é lembrar que o dinheiro ele ele existir para exercer a função de troca. Né, então eu tenho alguma coisa e o dinheiro em troca, eu trabalho, recebo dinheiro em troca. Eu recebo uma mercadoria e o dinheiro em troca. Nunca ele pode se tornar um ídolo. E o que ajuda muito também, que eu acredito que isso é primordial, bom, eu preciso aprender sobre finanças, como você e seu esposo estão fazendo, estuda, busca aprimorar, porque eu tenho filhos para ensinar educação financeira dentro de casa para eles. Porque muita gente não tem nenhum conhecimento e não sabe lidar com isso, porque não teve uma base dentro de casa. Teve só o que ela viu acontecer. Então, se ela escutava, por exemplo: "Ai, esse mês não tem dinheiro. Ai, eu quarto que eu não tenho dinheiro". Ela vai constituir na mente dela "não tenho dinheiro", mas fez um pensamento sobre isso. Tudo que ela queria, ela tinha. Um pensamento de gastar dinheiro à toa, por exemplo. Então, ou seja, não dá para ficar deixando só nisso, tem que tentar também ter os meus filhos e ensinar educação financeira para eles. Então, a importância desse adquirir o conhecimento como você tem feito em Guilherme é muito importante. Porque quando a sua filha estiver um pouquinho maiorzinha, você já vai conseguir ensinar para ela também a administrar esse dinheiro. Sim, com certeza. E uma coisa que eu recomendo, né, a gente por uma questão de tempo não dá para se aprofundar no tema. Se você quiser que a gente faça uma live só sobre finanças do casal, também comenta aqui abaixo, tá? Porque aí a gente também vai saber qual que é o assunto, né, do que a gente está falando até agora, qual que é o mais relevante aí para a sua vida de casal, né? Se é dinheiro, se é rotina, o que que precisa ser ajustado, né? Então, você está ouvindo aí, assistindo e vendo que tudo está fazendo sentido, tá tudo conectado, gente. Não tem como você separar,
um assunto do outro, mas eu sei que uns são mais importantes do que outros, dependendo da fase que você está vivendo no seu casamento também. Mas Exatamente. né, comenta aqui abaixo. E se você tem mais tempo já de casados, como que vocês lidam com essa questão, né, financeira, né? O que que vocês fizeram ou fazem que dá certo, que pode contribuir com outros casais? Também comenta aqui abaixo. E compartilha essa live se você também conhece alguém que precisa ouvir sobre isso, né? Porque eu, né, há um dia queria ter ouvido mais sobre finanças antes de me casar, né? E talvez isso está sendo útil para você, né? A nossa experiência, né, com finanças está sendo útil. Então, compartilhe. Bom, nós já estamos encaminhando para o final. E aí a gente, né, vai falar um pouco sobre propósito, né, Andréia? A Andréia, ela participou, né, participou da escrita de um livro e ela falou especificamente sobre propósito, né? Inclusive é o assunto que a gente aprendeu e vem aprendendo juntas, né? Porque a gente ainda está na jornada, né, de conhecimento sobre propósito e um ministério de mulheres chamado Pink Mulher com Propósito. E a Andréia falou sobre propósito, porque é um assunto que chamou a atenção dela e, claro, chamou a minha atenção ao longo desses anos. E eu queria saber, Andréia, assim, mais especificamente com relação a casamento, né? Como que você vê, como você entende que o propósito individual, alguém que sabe, né, o porquê, o para quê, né, está nessa terra, como que isso ajuda a ter um casamento feliz, estável, né? Que quando tem problemas, vai e, opa, sei quem eu sou, sei para que eu existo, então eu vou fortalecer, né? Eu vou usar essas minhas ferramentas, aquilo que eu sei sobre tudo que eu já vivi, sobre quem eu sou e para que eu existo. Como que isso ajuda a fortalecer o casamento? Como que você... Eu acredito que isso aí, o propósito já transita tudo que a gente está hoje, né. A gente já explicou o propósito em cada uma né, dos lugarzinhos que a gente falou aqui nessa live, foi rotina, filhos, enfim. O propósito transita é uma palavra, assim, que a gente já não dava, hoje em dia a gente ainda escuta muito, né. Mas a gente não dava tanta importância a ela, porque a gente não estou para realmente entender o que é, né. Então, assim, para mim, significa minha identidade, quem eu sou, meu propósito, a minha história, que eu tenho para viver. A importância, de novo, a gente vai remeter outra vez, né, parece que a gente está martelando no assunto, mas não é, porque eu estou muito alinhado, né. A importância de você entender o propósito de vida, o seu e o do teu parceiro, do seu companheiro, já lá desde namoro. Porque você consegue que pessoas com propósitos de vida diferentes, ideais diferentes, completamente diferentes, como é que vão se alinhar dentro de um casamento? Então tem toda uma relevância, não vão ter propósitos iguais, mas a gente tem que estar indo para o mesmo caminho. E existe o propósito individual que não se alinha? Tem. Eu posso ter um propósito diferente e esposo que caiba dentro da nossa rotina, naquela parte da individualidade que a gente já falou. E o grande barato do propósito individual dentro do casamento é eu ter um olhar especial para o propósito do outro. Mesmo que eu não faça parte dele, mas o seu companheiro, se a pessoa te fala, se a pessoa te escolhe que estou aqui, se a pessoa que escuta, fala. Então, por exemplo, quando eu entrei com o Paul nesse livro, não tem a praia meu marido escrever, essa praia que de livros, né? Toca no peito do meu marido. Ele foi aquela pessoa, então, envolveu o finanças? Envolveu. A finanças não é do casal? Então eu preciso da parceria dele ali para poder fazer um investimento no meio econômico. Então nos alinhamos, planejamos e quando eu tive essa oportunidade, eu fiz essa parceria com a editora. Ele esteve do meu lado no sentido, mas ele também esteve do meu lado na torcer por mim, me proporcionar o tempo necessário para parar e fazer. Eu não ocupava o tempo dele, mas às vezes ocupava um tempo maior da minha rotina para fazer.
né? E a minha rotina envolve rotina da casa, envolve, né, administrar as flexibilidades, às vezes o nosso recurso. E depois tá lá presente no lançamento, torcer por ir, ser a pessoa, né, do lado na hora de fazer tudo isso. Então o propósito, tanto individual quanto do casal, vão encaminhar sempre isso. Por quê? Porque se eu amo essa pessoa que está do meu lado, é natural que eu torça pelo propósito dele, que eu seja a primeira a estar aí orando por ele, torcendo para que tudo dê certo, jogando luz para ele. Às vezes a gente está em determinada coisa que a gente está realizando e eu não preciso de alguém para jogar luz para ele. E por que não o próprio esposo? Porque se ele é meu companheiro e está violado por um limite, ele é uma pessoa que de repente consegue ter uma visão de um ângulo diferente daquilo que eu estou vivendo. Então, assim, a parceria no propósito, seja individual ou em conjunto, ela é primordial. Com certeza. E eu acho que essa live é o tema proposto é um tema que precisa de mais tempo também para ser aprofundado, mas, eu percebo que, assim, enquanto eu estava a live, né, estava acontecendo, né, e aí você falou sobre sonhos individuais, planos individuais, eu estava aqui refletindo, né: "Nossa, quais são os meus sonhos individuais?" Porque a gente está numa fase agora de realizar sonhos juntos. A gente teve o sonho de ter um filho, a gente acabou de ter e a gente está construindo isso, né? Nossa filha está ganhando independência agora. Então a gente está numa fase de tipo voltar a olhar para os nossos sonhos pessoais, né? Para os sonhos de casal, os sonhos que nós já tínhamos antes da chegada de filhos. E aí, enquanto você estava falando, né, falando sobre propósito, eu lembrei da reflexão que você convidou lá, falando sobre individualidade, né, filhos e individualidade, né. Então, eu acho que para mim, particularmente, não é olhar para os sonhos primeiro, os sonhos que a Jéssica tem nesse momento. É claro que ontem eu já estava pensando em algumas coisas que eu quero realizar, mas eu acho que, na verdade, agora é tempo de voltar a olhar para o meu propósito, né? De parar, porque quando a gente não para, gente, para pensar, peraí, para que estou na Terra? A gente fala assim para muita gente, para muitos compromissos que não estão alinhados com Ele, né? E às vezes isso nos causa pessoalmente frustrações, raiva. E claro que isso reverbera no casamento. Reverbera, né? Muitas vezes a gente desconta, né, a nossa frustração por não realizar certas coisas e que na verdade assim não é culpa do outro, né? Muito pelo contrário. Se você soubesse trazer isso à tona, né, pro parceiro ou para a parceira, não sei, se for o caso de quem está me assistindo, olhar e explicar isso de uma forma com que, olha, me ajude a realizar aquilo para o qual eu fui chamada, né? Então, muitas das vezes a gente se pega se atarefando muito, enchendo a agenda, inclusive com filhos, com casa, com tempo de casal, vai se anulando, não para refletir sobre essa pergunta, peraí, para que estou na Terra, né? Qual é o meu objetivo? Eu tenho um tempo de vida, né? E esse tempo, ele tem um prazo. E eu preciso saber o que que eu preciso falar sim, porque está alinhado com o meu propósito, e o que eu preciso falar não. Então, eu acho muito importante, Andréia, você falar sobre isso sim, eu deixei por último esse assunto, mas acho que você que está assistindo deveria ver essa parte primeiro. Na verdade, porque realmente, né, talvez você esteja assistindo e pensando: "Nossa, mas não tem nada a ver". Não, tem tudo a ver. É o coração do assunto, né. Um casamento sem propósito e sem pessoas com propósito dentro, não dificilmente avança, né. Dificilmente vai chegar em tudo que a Andréia falou aqui, eu e a Andréia falamos aqui, né. Realizações no âmbito financeiro, realizações no âmbito da família, realizações em todos os sentidos, né. E eu concordo muito com o que você falou, Andréia. Realmente é preciso investir, né. Conhecer o propósito, precisa ser visto como um investimento, né, e não apenas como algo assim: "Ai, mais um item na lista de tarefa", né. Não,
é preciso parar e pensar, né. Quem sou eu, como você falou, e para que eu estou aqui? Eu não posso me perder de mim nunca, e não posso me perder do meu companheiro, do meu parceiro, nunca. Deus é perfeito. Quando ele fez o casamento, já existia antes o mandamento da gente entender que a gente vai amar Deus e depois a gente vai amar ao próximo, mas como a nós mesmos. Então, eu não posso me perder da minha individualidade, de fortalecer a minha identidade, de cuidar de mim, que autocuidado é essencial, porque eu tenho que estar bem cuidada para provar para o próximo, e mais próximo do meu esposo. Então, se ele está ruim, é natural que eu fique bem. E ele não está bem, eu posso ter os meus momentos de alegria individual, sim, com toda certeza, é assim. Mas você concorda que uma casa com 2 alegrias, a gente vai ter uma felicidade completa? Então é natural que eu não vou ficar muito bem se o meu esposo não me ver muito bem, mas eu vou me fortalecendo, eu vou fazendo a minha parte, para que eu possa ter material, suprimento, para ajudar o outro que está no poder, porque aí a gente não vai estar bem a todo tempo juntos. São fases, cada um vai ter a sua, né, a gente falou da minha, vai ter a fase, como você citou no começo, um desemprego, uma decepção, frustração, algo que de repente te dá uma travada e a pessoa e você está conseguindo caminhar num ritmo bom, e aí a gente pode permitir isso creio, né. Então assim, eu vou fazer a minha parte, mas eu tô aqui do lado dele, compartilhando. Então esse sentido, isso para depois suprir outro é essencial, né, pra mim. Sim. Bom, tema também que é bem profundo, se vocês quiserem que a gente faça uma live só sobre o propósito, comenta aqui abaixo, curta, não se esqueça de curtir, compartilhar, né, compartilhe com pessoas que querem viver um casamento, mas não um casamento qualquer, um casamento com propósito, né, um casamento que vai, ser bom para vocês e consequentemente para a sociedade, porque casais felizes, né, têm, filhos, né, melhores, né, a convivência dos filhos é melhor. E a gente está sempre procurando, né, Andréia, sempre melhorar, para sempre ter um ambiente melhor para nossa família. E se vocês quiserem saber mais, né, sobre o propósito, quiserem saber mais sobre esse conteúdo que a Andréia produziu, aqui embaixo você vai ter na descrição você vai ter o arroba do Instagram dela, né, onde ela compartilha também os conteúdos dela ali diários, né, para você aí, para dar, como fala, semear o propósito na sua vida, né. Exatamente. É, aqui também embaixo tem o meu Instagram, e no meu Instagram também tem a bio para um canal que eu tenho no WhatsApp, onde eu tenho compartilhado diariamente o meu devocional. Então, se você quiser aprender um pouquinho mais, da palavra de Deus, se você quiser também receber um pouquinho, né, dessa semente na sua vida, aquilo que eu tenho aprendido, né. Então, tem mais informações aqui também no meu arroba, no Instagram. Quero agradecer a você que assistiu ou a live. Se inscreva aqui no canal para que aí quando tiver uma próxima live, uma próxima transição, você receba essa informação em primeira mão. E muito obrigada, Andréia, por essa experiência, porque para quem está de fora assistindo, a live foi isso, né? No primeiro minuto, Eu que agradeço. Agradeço que porque ela está aqui, porque às vezes a gente se a famosa, o termo muito usado hoje em dia, preguiça, de falar sobre os assuntos, porque eles são muito amplos e importantes. Mas é que eu falei, né, a gente despentear, falar sobre a nossa experiência, pode ajudar outras pessoas é. sim, com certeza. Bom, é isso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau.